Selá, Mistérios Revelados, Trilogia da Criação Original, Bereshit, Gênesis Original. O NT era para ser a explicação definitiva do VT, mas devido às adulterações, originaram-se 56 mil denominações religiosas, você sabia? Portanto, com milhares de interpretações sobre a explicação NT. Escreva aí, NT é a explicação do VT. Então, o objetivo real da Box ou da Codex é revelar os mistérios ocultados pelo sistema religioso e elucidar para os que buscam a sapiência suprema. Então a Codex é a explicação da explicação para aqueles que vão enfrentar os mais terríveis e mais gloriosos dias da humanidade. Veja que dual. Os mais terríveis e ao mesmo tempo os mais gloriosos, entrando no reino ainda vivos. Escreva aí, nós não experimentaremos a morte. Por quê? Por que que essa Bíblia só chegou no final? Quer dizer que tudo é mentira, todo esse tempo? Eu só acredito no que vem antes, no que é antigo. É que você não conhece a essência de Deus, a áurea de Romanos 14, consciência, pecado, verdade relativa. Todos em todos os tempos serão julgados pela verdade relativa. O que foi verdade para eles? Para nós, óbvio, Daniel disse que os sábios resplandeceriam como estrelas, porque nós, mestre dos magos, está lá, livro de Daniel, nós, com o avanço da ciência humana, conseguimos compreender Deus na última geração, por óbvio. E porque precisamos desta ciência e evolução para enfrentar os dias, repito, mais gloriosos e mais terríveis ao mesmo tempo. Se ninguém viveu dias como nós, é claro que nós precisaremos de maior entendimento e capacidade para enfrentar o que virá, só para nós. Esse é o entendimento. Primeira Bíblia é o Velho Testamento, não é? E é tão velho esse testamento que ele morreu, Hebreus 9, e deixou a herança, o testamento para o Filho, Jesus. Mas revelare, vê, o sistema religioso judaico-cristão, mesmo dizendo que amam este Filho, Jesus, mentem que o velho está vivo só para que Jesus Cristo não tenha toda a herança, todo o testamento. Não há direito de Jesus sobre o testamento, porque o velho está vivo, segundo o sistema. Você vai no sistema religioso, numa igreja próxima da sua casa, você vê um sacerdote, um levita, uma lei, um templo, um altar, uma oferta, um dízimo, tudo elementos do velho. Aí você pergunta, mas cadê o velho? Não podemos mostrar o velho para você, mas juramos, ele está vivo.
As pregações quase todas dos cultos são para o velho, são do velho. Eles mentem para vocês que o velho está vivo. A primeira Bíblia é uma pirâmide. Vê, Tanar. Quem é bom para arrastar R aí? Eu que vim de Curitiba sou bom no R. Quem é do Rio de Janeiro e de Santa Catarina é bom no S. Né? São Paulo também tem R, né? Goiás também é bom no R. Veja que coisa linda. Tá na, todos fazendo assim, ó. Tá. Vai, não, vamos com calma aqui. Peraí. Vocês não estão vendo os meus alunos aqui, mas eles estão aqui. Olha lá. Tá na. Então, vamos lá. Olha que lindo o delta. Tudo é pirâmide, tudo é assinatura de Deus, porque os homens plagiam Deus, que Deus é aquele que assina com 3 pontinhos. Ou você pensa que maçom criou isso? Tá na. Nós vamos estudar os originais do tá, do na e do. Viu? Para não ter que fazer o. Seria melhor vocês falarem Tanaka. Tá é Torá, Pentateuco. A Bíblia dos Samaritanos, por exemplo. E nós já revelamos isso no vídeo Torá. Quem lembra aqueles grandes revelares de Torá? Na Universidade X. Sabe o que significa Torá? Jesus veio fundar uma escola ou uma igreja? Uma escola ou uma casa de rituais? Jesus institucionalizou uma igreja, uma empresa ou uma escola? Ele separou mestres, presbíteros para ensinar ou para serem sacerdotes? Pedro, Tiago, João e Paulo eram sacerdotes? Porque você disse que Jesus ia no templo, na sinagoga. Ia? Se ele ia, então por que Pedro, Tiago, João e Paulo não eram sacerdotes? Porque ele fundou uma escola. Ele mandou ir ensinar ou dominar? Fazer membros, adeptos, prosélitos, batizando ou discípulos, alunos, talmidim? Se eu disser para vocês que o erro começa lá atrás, na voz judaica, porque a palavra Torá significa ensinar. Nem lei ela significa. Hoje é credo, hoje é dogma, hoje é lei ou talvez costume. É um código de normas, de condutas de uma igreja, de uma religião. É um compêndio. É o Vaticano I, Vaticano II, para catequese, para seminário, para teologia. Quando na verdade Torá é ensinar. E Cabala é receber esse ensino. É a revelação desse ensino. Veja que só no significado do nome Torá você já vê que todo o sistema perverteu, adulterou. Depois de Taná é Nevim, profetas, e o é Ketuvim, de escritos.
que são os poéticos Terrilim, salmos, que nós vamos ter na terceira edição da Bíblia, que já temos aqui para você assistir: Jó, Eclesiastes, Cantar de Salomão, Salmos, Provérbios, tudo original. Absolutamente libertadores. O que é então o Gênesis? É o Bereshit, é a serpente Ouroboros com o Apocalipse, os dois livros mais complexos, pois citam as mesmas coisas. Você sabia que só Gênesis e Apocalipse falam em arca, em serpente e dragão, em reino, em jardim, em paraíso, em primeiro e segundo Adão? Porque mostram o entrelaçamento cósmico entre temporal e atemporal. A arca aparece e só volta no Apocalipse. Tudo aparece nesses primeiros 5 livros e só tem sentido no Apocalipse. Portanto, como falamos no ensino Apocalipse Quântico Dark, para conhecer o futuro precisamos conhecer o passado. Todos dizendo aí: pois assim como foi, será. É um provérbio máxima ex para entender tudo. Escrito por Moisés há apenas 2.500 anos depois da criação. Só depois disso, ou início da contagem após o mundo pré-adâmico. Na Universidade Ex a gente falou sobre o mundo pré-adâmico, sobre Atlântida, Lemúria. Então a contagem cronológica humana de uma semana, 7.000 anos, por isso que ele criou o mundo em 7 dias, começa ali. E também 1500 antes de Cristo, foi quando Moshe, o mestre dos mistérios da grande escola do Egito, escolhido como hebreu, sangue hebreu, registrou o Bereshit, que possui 2 capítulos metafóricos, assim como é todo o Apocalipse. Vamos lá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, os deuses, Elohim, na sua Bíblia aparece Deus, mas no original é Elohim, plural, 72. Ele é a Cabala. Criou, ou seria melhor dizer, criaram a imatéria e a matéria, céu e terra. É dualidade pura. Quem assistiu o Apocalipse original e quem tem uma Bíblia original viu que o Apocalipse é dualidade de ponta a ponta. E hoje eu vou mostrar que Gênesis é dualidade pura. Quer ver? Olha aqui. Para começo de conversa, o Velho Testamento é dividido em 3, não é? Como eu mostrei aqui. Depois, temos que, vamos falar de matéria e imatéria, ó. Céu, terra. Ou vocês preferem um relógio, ou vocês preferem yin yang, qualquer símbolo de dualidade. Ouroboros. Mas daqui a pouco vocês vão ver que as águas de cima são separadas das águas de baixo. Aí vocês vão ver que a água é separada da porção seca. Aí você vai ver que a luz é separada das trevas. Tudo em cima e embaixo, que são metáforas para separar o quântico original da cópia cósmica terrestre, que é a projeção. O projetor e a projeção. Revelare. Então primeiro eu não posso deixar de pedir que você escreva aí: céu e matéria, terra, matéria. Essa é a perspectiva quântica da Bíblia. Nenhuma Bíblia traz tecnologia. Tecno é tel, tel é tecnologia. Nenhuma Bíblia entende isso. É tudo atrasado, é tudo escondido, é tudo sinônimo errado, arcaico. Arcaico no sentido de arca, como nós aprendemos ontem. Arca é aquilo que esconde. Você precisa assistir a aula 33
da Universidade X para saber os grandes mistérios do 7-1. Cristo está vaticinado já na primeira palavra do Gênesis, Bereshit. Gênesis, Bereshit, está revelado neste grau 33. Todos devem assistir o 7-1, esse grau aí, ó. O maior mistério da Bíblia foi revelado, a dualidade do tempo. Quem já assistiu isso aí? Quem já colou esse grau? Aí você vai aprender o que é Bet, Resh, Shin. Só na palavra Bereshit já fala que Jesus iria morrer na cruz. A primeira palavra de Moisés, pra você ter uma ideia. Moisés pegou a tinta. Quando ele começou a escrever, ainda no papiro, nem pergaminho existia, a primeira palavra dele revela tudo o que iria acontecer na cronologia do tempo. Está lá no grau 33. Versículo 2: e a matéria ainda não tinha formato, estava sem vida, e densas trevas cobriam os oceanos. Face do abismo, aí na tua Bíblia, essa expressão antiga, é superfície do mar nos originais. E as manifestações metafísicas dos deuses, ufologia original, se movimentavam iluminando a face das águas dos mares. Veja que na parte B do versículo explica o que de fato é face do abismo. Você fala em face do abismo, as pessoas vão pensar em tantas coisas, menos nas superfícies marítimas. Mas por que fala em abismo? Porque as águas de baixo saem do abismo e as águas de cima vêm do espaço sideral. Olha que incrível. E disse o Criador plural Elohim, Fiat Lux, e houve luz. Veja que Deus se manifestava, corria de um lado para o outro. Quando fala pairar, toda vez que tem pairar, a nuvem acompanhava, a coluna de fogo. Jesus sai das águas batismais e tem um espírito como de uma pomba. Não é uma pomba, é como, voa, acompanha, paira. É porque é uma manifestação ufológica, é OVNI, é disco voador do Criador, é carro de fogo. Nunca leu em Salmos? 20 milhares de carros de fogo. No Apocalipse diz 200 milhões de carros Deus tem. 200 milhões de carros. Então são essas manifestações em Elohim. Veja aqui no original, você pega uma peshita, você já vê o Elohim. Elohim, várias manifestações, não é o Espírito, terceira pessoa da Trindade, não é? Se o Espírito está pairando sobre a face das águas e o Pai está em outro lugar e Jesus está em outro lugar, eles não são onipresentes, certo? Não é Deus? Não é a mesma pessoa, então. Vê, eles estão ufologicamente se movimentando e iluminando a face das águas. Por quê? Porque essas muitas águas em cima e embaixo estavam em trevas. Imagina águas e águas em trevas. Só que as águas de cima não são hidrogênio. As águas de baixo são. Você já vai saber. E essas águas em trevas eram iluminadas no espelho das águas pela passagem dos carros de fogo quânticos de Deus. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma supervisão em todo o espaço e construindo o tecido sideral. 3. E disse o Criador plural Elohim, haja luz. Só aqui é que houve luz. Veja que Deus estava em trevas, como sempre se manifestou em trevas. E nós aqui, às vezes, para fazer as pessoas pensarem, dizemos boas trevas ao invés de boa noite, bom crepúsculo, e os bíblias se arrepiam todos. Seita satânica, coisa maléfica, nunca mais vai assistir esse aquela. Conhece Deus? Não conhece o seu Deus. 4. E viu Elohim que a luz estava boa, perfeita, e ali Elohim criou a dualidade,
a divisão entre o bem e o mal, porque luz e trevas no original, no versículo 3, é bem e mal, que é sabedoria e ignorância, gnose e ignose, entendimento e não entendimento. 5. E Elohim chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Veja, a dualidade está criada aqui nos versículos 3 e 4. Revelare. Dia no original é era. Se você pega dia hoje, você vai encontrar em dicionários a origem latina. Dia não veio do latim, dia veio do indo-europeu, e antes do indo-europeu, de raízes fenícias, egípcias, sumérias, muito antes de hebraicas. Veja só aqui, ó, di é de diabo, pasmem. Você sabia que a palavra dia vem de diabo? Não, peraí, vou explicar. Divisão, divórcio, Dilma, opa, com todo respeito. O que eu quero explicar para vocês é que aqui, esse prefixo é de dualidade, é de separação, dicotomização, divisão. E como ele separou, é dia, a parte separada. Isso é muito importante, porque hoje vocês fazem diária, que vem disso, diuturnamente, vem disso. Todas as palavras derivadas hoje, porque é o início do tempo, do mal, da cronologia, da dualidade. E por que o tempo é mal? Porque o tempo tirou do homem a imortalidade. Aí você vai entender que, na verdade, Adão e Eva não perderam a imortalidade quando comeram o fruto. É metáfora. Porque Deus já tirou a imortalidade do homem quando criou o dia. Muito antes de um fruto, de um jardim, só o fato dele ter criado o dia e feito o tempo, já morremos, já temos tempo correndo, ou pelo menos envelhecemos, que é o que vai acontecer no reino. Você vai ter um corpo forte, mas ainda não perfeito, transformado, mas não perfeito. E também vem de brilho, céu, Deus, era. Veja então, 7 dias, na verdade são 7 diabos, 7 eras de tempo de maldade. Deus criou o mundo no dia. Aí você que é adventista, judeu messiânico, guarda o sábado, o santo dia, o 7º e santo dia. Na verdade representa uma era, a última era, a era messiânica do Shabá, que é o descanso, que é Jesus. Eu sou a vossa última era, vosso descanso. Iluminare. Veja também a assinatura judaica aqui, porque o versículo diz assim: e esta foi a tarde e a manhã do primeiro dia. A assinatura dos judeus está aqui. A única nação que poderia falar isso são os judeus. Então veja que o livro tem a assinatura da cultura judaica aqui. Porque o dia começa de tarde, às 18 horas, às 6 da tarde, e termina quando? Às 6 da manhã. Não, às 6 da tarde do outro dia. Só que quando chega às 6 da manhã, que está citado aí, na verdade é o meio-dia do dia judaico. Quando amanhece, quando eclode a manhã, o nascer do sol é o meio-dia. Isso significa que Deus trabalhou à noite. Isso significa que a visão do tempo também foi adulterada. Isso significa que o 666 está aqui. Começa às 6 da tarde,
chega no meio-dia, 6 da manhã, e termina às 6 da tarde. Como é a assinatura da guarda do sábado, por exemplo, 666, ao contrário do que eles dizem, que quem guarda o domingo é que está com a marca de Baal, eles é que estão. Vamos mais. 6. E disse Elohim, sempre Elohim, haja um sistema solar no meio das infinitas galáxias, e haja separação entre as águas que vieram debaixo do abismo, do centro da terra, do subsolo, e as águas que vieram de cima. E aqui surge a teoria da terra plana. E se você olhar assim, faz todo sentido. Porque você pega firmamento, abóbada celeste, Jó, todo sentido. Aí há aquele que vai dizer que na concepção de Moshe e de Israel em 1500 a.C., a terra era plana, porque ninguém imaginava que a terra fosse redonda naquela época. Então escreveram com essa perspectiva. Mas aí fugiria o fator principal, a revelação, revelar a inspiração de Deus na hora de escrever. Então como é que sai dessa? Olha só como tudo é mais profundo do que você pode pensar. Vamos lá? Primeiro eu quero que vocês escrevam isso aqui, ó, águas de cima e águas de baixo. Ó, então vamos fazer a coisa certa aqui. Ó, águas de baixo do centro da terra, de baixo, e águas de cima. Olha só o entrelaçamento cósmico, e olha só como nenhum teólogo consegue explicar isso, como é complicado. Porque eu já fiz um vídeo explicando para vocês que a palavra firmamento está traduzida errada, é expansão, já vou explicar. Que daí dá origem ao domo. Eu vou chegar lá. Mas o que eu quero destacar primeiro aqui é águas de cima e águas de baixo. Pense que uma pessoa há 3.500 anos atrás, que é quando Moisés escreveu, olhava e viu o azul lá e o azul aqui. Quem já esteve assim num barquinho no meio do oceano? Você só vê azul, 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 azul. Né? Aí vem essa concepção, mas é muito mais profundo que isso. Não houve erro aqui. Vamos chegar lá. Revelare. Não está escrito que Deus criou as águas, mas sim as fontes. Se você abrir agora Apocalipse 14, 7, por isso que eu falo que Apocalipse fecha a serpente, é o rabo da serpente, Gênesis é a cabeça. Se você abrir Apocalipse 14, 7, você vai ver que Deus criou as fontes das águas, e Ele age pelas fontes das águas. Incrível, mas em nenhuma passagem da Bíblia Deus criou água. Deus cria tudo, água não. Olha que incrível. Por quê? Porque águas não são águas. Pra você ter uma ideia, tanto é verdade que o mar não existirá mais em Apocalipse 21:1. O mar vai desaparecer. Esse que veio das águas de baixo desaparece. Que incrível, né? Águas é muito mais profundo do que se pensa. A água é o único elemento do qual se criam todas as coisas. Tanto é que a ciência tem dito que o primeiro ser, mesmo no evolucionismo de Darwin, lá o maçom, o ex-pastor presbiteriano, mesmo naquela teoria absurda, que de certa forma também não está toda errada, porque existe evolução, mas não como fala, não.
Mas lá, em qualquer lugar, a vida começa na água. As primeiras vidas, seja no criacionismo, no evolucionismo, começam na água. E nós nascemos na barriga da mãe, no domo da barriga da mãe, na água. E a melhor gravidez, ou melhor, perdão, o melhor parto que se pode fazer é dentro da água. Vê, porque as fontes das águas no original nada mais é que a fonte do holograma. Alguém aqui faz sites, códigos, HTML, 5, frames, não sei, Flash? Alguém mexe com sites, ou criador de design, CorelDRAW? Quem aí é artista, pintor? Ei, a base de tudo é o azul, a cor mais rápida. A base de tudo, a base para Deus é a água. A água é a matéria-prima de tudo. O teu corpo é 70% água. O planeta Terra não é terra, é água. E o teu corpo é a água. Olha que incrível. Então é a fonte da projeção do vídeo que nós ensinamos sobre simulismo ou fenomenalismo, a partir do que tudo é feito. Por esta razão o universo é cheio de águas. A terra, o centro da terra, tudo vem da água, das janelas dos céus, lembra? E é algo que Deus tem que controlar, porque se você pega Gênesis 8, as janelas foram abertas, começou a cair água, a terra encheu, o dilúvio. Aí Deus fechou a janela, porque se não fechar a janela continuava caindo água. Aí a teoria da Terra plana, que interpreta fisicamente, não quanticamente, vai entender, aí faz sentido realmente, né? Porque tem um domo, aí nesse domo só Deus tem uma janelinha lá no meio desse domo, ele tem a chave, ele abre uma partezinha do domo, cai água, fecha o domo. Se você interpretar literalmente, é isso aí. Mas é muito mais profundo que isso. É porque não se conhece a comprovação de cientistas japoneses, faz o quê? 2 meses que eu mostrei aqui, da vida holograma, do design inteligente, da teoria do simulismo. Vê lá. Mas a água física que vemos apenas ilustra o Criador que se manifesta nas águas. Por isso que ele disse à mulher: água viva que eu lhe der, eu sou a água. Veja que o céu e a terra vão deixar de existir, mas as águas não. Você pega Apocalipse e diz assim: a primeira terra passou, planeta passou, mundo passou. Escuta bem, a palavra vai passar, as estações, o tempo vão passar, o homem vai passar, até a morte vai acabar, os céus passarão, mas a água não passa. Está aí uma pergunta maravilhosa para pegar alguém. Qual é a única coisa que sempre existiu e que não passa, nunca vai acabar? Água. Água é a vida, é Deus. Água é Deus, é o elemento mais divino que existe, dos 4. Veja que o céu e a terra vão deixar de existir, mas as águas não, porque elas são fonte de criação. A paleta de cores do artista, a centelha primordial da criação, o Iod, esse é o Criador Iod, Re, Vav, Re, dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Em todos os impérios, os gregos, os maias, no shintoísmo japonês, confirma-se o verdadeiro original de águas de cima. Sabe o que é para todas essas civilizações, assim como nas Bíblias originais hebraicas? É caos, é o nome de Jeová, Yehová. Yehová significa águas, águas turbulentas. É uma fonte originária de onde se emanam toda a vida. Lembre-se que do trono de Deus corre um rio de águas puras, cristalinas. Olha só, a água não acaba. Sabe o que é água?
é a eclosão quântica de todas as coisas. Ninguém vive sem água. Água é o elemento primordial de um criador, para começar alguma coisa, do artesão, do ourives, do oleiro. A cor mais rápida é qual? Das 7, do arco-íris, o azul. O holograma dos céus e das águas está pronto. Águas de cima não são águas, águas de baixo são hidrogênio, águas de cima são oxigênio azul. Para o Criador, hidrogênio e oxigênio H2O atuam juntos. H2O é Deus. Percebe? Deus está nas águas. A água é azul? Não, ela é delta, insípida, incolor e inodora. Ela é delta. A água é delta. E ela é delta até quimicamente. 2 hidrogênio, 1 oxigênio, delta. Mas ela é azul? E por que a gente sempre olha para a água e está azul? O mar está azul. O céu é azul? O céu não é azul. Olha que incrível. Lembrando que firmamento foi traduzido errado na Idade Média, e aí deu origem ao entendimento equivocado de domo. Nas Bíblias antigas, como a Peshitta 400 depois de Cristo ou qualquer outro manuscrito original, é expansão. Expansão. 7. E fez Elohim a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão do cosmos e as águas que estavam sobre a expansão do cosmos. O 7 explica tudo. Aqui prova que existe sim muita água nos planetas e em todo o universo. Aí o pessoal que me critica que eu dou valor à NASA, porque a NASA encontrou água na Lua, vocês não entenderam ainda. Quando eu mostro essas coisas, eu quero dizer, em breve, isso aqui é um vaticínio, eles vão confirmar Gênesis, que não tem moléculas de água na Lua. Tem muita água no universo. Aonde você for tem água. Vê, mas tudo é uma matrix, porque a realidade só virá depois do caos das águas. Porque, olha que interessante, esse é o próprio crivo de 7.000 anos. Eu quero falar uma coisa aqui, que é o seguinte: as águas de baixo, que vieram de baixo do abismo, é H2O. As águas de cima é essa fonte originária da execução de tudo. E eu provo. Quando você abrir o versículo 20 aí, você vai ver que as coisas foram feitas a partir da água. Os primeiros seres vivos que Deus fez, Deus disse: venha da água. Versículo 20. Olha que interessante. Bom, agora deixa eu falar com os terraplanistas com todo amor. Eu disse todo amor. Faz muito sentido a teoria da terra plana se você abrir Gênesis e Jó. Faz muito sentido. Se você ler assim, como está ali em qualquer Bíblia. Mas sem tecnologia, sem atualização da última geração de entendimento holográfico, quântico, dual, geometria sagrada, sem o entendimento de que tudo na verdade é luz. Elétrons, prótons e nêutrons, 666, moléculas, partículas que se juntam e formam coisas sólidas. E no simbolismo de 7 sentidos, que nós achamos que as coisas existem, como num sonho. A vida é um sonho, e o morrer, o acordar. Então, eu só queria compartilhar o seguinte: quem é que grita no YouTube, nas redes sociais, num trabalho tão grande que é como a Filosofia X, dizendo: assistam show de Truman? Quem? Esse professor aqui que vos fala. O show de Truman é a própria Terra plana. Eu seria o primeiro a estar pedindo doações para a gente fazer esse teste e desmascarar a NASA.
Eu seria o primeiro, por causa de tudo que o X ensina. Já assistiu o meu vídeo 3 Domos? A gestação, o show de Truman, o crivo. Seria perfeito. E digo mais, hoje eu vou revelar para vocês o que a maçonaria falava na Idade Média, não agora, sobre a Terra plana, porque eles que difundem informação e contra-informação, cortina de fumaça, conspirações, eles difundem, eles querem isso. Por que você acha que canais conspiratórios têm 1 milhão de inscritos? Porque são perseguidos? Vamos lá. Olha só isso aqui. Consegue dar um zoom máximo aqui? Ou eu vou pegar essa câmera aqui, vou colocar ali e vocês dão. Não, olha isso aqui. Fantástico. Sabe como é a Terra plana na Idade Média, na maçonaria, nos sionistas? Imagine se isso daqui fosse verdade, eu estaria aqui gritando e revelar, e que lindo que seria. Sabe o esquadro e compasso da maçonaria, o delta? Gente, tudo é delta, não é? Acabei de mostrar aqui, tudo é delta, tudo é assinatura de Deus, essas pirâmides aqui. Até a terra seria. Imagina que legal, onde moramos. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um grupo pequeno que acredita que a terra é uma pirâmide, um triângulo. Por isso que eu brinco às vezes, a terra é um delta. É o tetraedro. A teoria do tetraedro. Mas os maçons acreditavam no seguinte: existe um sol, que é esse que vemos, do dia, da luz, o sol branco que eles chamam, dentro do domo, aqui pertinho e não longe, e uma lua do outro lado, e pasmem, um sol negro abaixo da terra, no Seol da terra, no inferno. Inferno significa partes inferiores, abaixo. Este aqui é o sol negro, escondido pela NASA. Que aí nós teremos o esquadro e compasso da maçonaria, o delta. E eles trabalhariam em deltas. Imagina se isso daqui fosse verdade, eu estaria enlouquecido aqui dizendo: meus queridos, seria a destruição de todo o sistema científico. Porque isso daqui é o que a maçonaria difundia na Idade Média. Imagina que lindo. Você acha que eu já não estudei isso? Você acha que eu não queria que fosse verdade? Mas a vida é um sono. Tem coisas bem mais profundas. Vê. E chamou Elohim a expansão céus. Como é o nome do firmamento? Céus. Portanto, firmamento não é uma parte física, como na série Under the Dome. Não. Isto é, o cosmos que o homem conseguirá ver e explorar. E aí você vê, e foi à tarde, 18 horas, e amanhã, 6 da manhã, o dia segundo. E disse Elohim: agora as águas que estão no mundo dos homens formem oceanos separados da porção seca, e que haja limites das águas de baixo. 10. E chamou Elohim a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E o Criador ficou feliz com o resultado. Todas as vezes que ele cria alguma coisa, a sua assinatura septa. Está lá 7 vezes. E viu Deus que era bom. E assim foi, e assim fez, e assim é. Está entendendo? Sabe o que é isso? Faz, simula, aprova, play, executa.
Está vendo? O código-fonte sendo executado, a matrix do nosso crivo, como no show de Truman. Quando você assiste show de Truman, você não vê terra plana só, você vê algo muito mais profundo, a vida holograma, um sol colocado ali, uma lua colocada ali, mas não são verdadeiras. Por exemplo, agora está de noite aqui no Ocidente, mas está de dia aí no Oriente. Mas mesmo aqui onde eu estou sem fuso horário, se eu subir a 50 quilômetros de altura, eu vou ver luz. E aí? Então não é dia e nem noite em lugar algum. Tudo é falso, é ilusão. Vamos mais? Para entender mais sobre a geometria sagrada, a assinatura da criação e a exatidão da criação, fractais, proporção áurea dourada, veja esses graus da Universidade X, isso é sério. Você precisa assistir o grau 136, que são em duas partes, o 135, 134 e 133, você nunca mais verá o cosmos, o universo, a sua vida como antes, nunca mais. Você vai ver que tudo é proporção divina. A África foi feita com a mesma proporção da minha mão fazendo assim, do caracol da concha, de uma folhagem, da onda do mar, da minha orelha, proporção. Isso é assinatura cósmica. E no grau 136, que são duas partes, eu falo sobre exatidão da criação. Isso é maravilhoso para quem é ateu, agnóstico, que está traumatizado, não acredita em mais nada, ou deísta, universalista, panteísta. Você precisa assistir isso. Por quê? Porque se não houvesse um Criador, não tinha a assinatura dele, do 7, do 3, do Nikola Tesla 369, da matemática vortex, da proporção dourada, da geometria sagrada e principalmente a numerologia, que compreende todo o modus operandi cósmico. Tudo é perfeito. E mais, nós teríamos erros na Matrix, erros gravíssimos de criação, que impediria que nós chegássemos até onde estamos. Na evolução paulatina que estamos, nós teríamos tido erros e erros e erros, que eu não preciso nem mensurar aqui, é só você começar a pensar. Pensa aí, erros. Tantos erros poderiam acontecer no teu corpo, na natureza, no tempo, se não houvesse um Criador, se fosse obra do acaso. Então esses vídeos aí que você está vendo são importantíssimos para vocês terem um melhor entendimento. Inclusive o grau 1, que nós falamos sobre luz negra e luz branca, matéria e antimatéria. E chamou Elohim a expansão céus. Você viu? E chamou a porção seca terra. Veja a dualidade, matéria e matéria, águas de cima, águas de baixo. E disse Elohim: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, a semente o fruto, e o fruto segundo a sua espécie. Vê lá, terra, erva, erva, semente, semente, fruto. Yod, Rei, Vav, Rei. Veja a assinatura dele. A terra que deu a erva que deu a semente que deu o fruto. Não é incrível? Assim deve ser. Sabe o que é mais incrível ainda? Que tudo que saiu da terra era para comer, mas tudo que saiu da água não era para comer. Você vai saber já. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Assim deve ser, aparece a expressão de novo, que é executar o código-fonte. É o Criador aprovando a sua própria criação. Vê de novo, terra, a erva a semente e o fruto. Vê também que depois do azul, o verde, no espectro das 7 cores, tudo é feito com 7 cores, 7
notas musicais. Nós já falamos aqui sobre a teoria das cordas, universo sinfônico e as 7 formas geométricas que vão formando todas as coisas na proporção dourada, a assinatura 777 divina e plural. Veja, isso aqui é importante. Na septologia, alquimia, o zodíaco que tem dentro da Universidade de Aix, eu explico que cada dia foi uma cor da criação de Deus. Vamos mais? Aqui nós vemos que o azul já foi e o verde já foi, e vamos para o amarelo. Porque é holograma. Gran Revelare, o Criador assinou criando o mundo em delta. Não foram 3 dias já? E os dias não começam 6 da tarde? É interessante, né? 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons formam a matéria. E os 3 primeiros dias da criação de Deus começaram às 18 horas e terminaram às 18 horas. 3 vezes 6. Dando o número 18, que na gematria judaica é a palavra vida. Existência, ou pré-existência, pseudo-existência. Rosa Cruz, vocês sabem que é uma maçonaria egípcia mais avançada que a própria maçonaria, e eles sabem muito bem que a criação é explicada por um delta. Eles têm uma pirâmide, e essa pirâmide explica toda a criação, que representa os 3 dias. Vê, o Gênesis ocorreu em 2 etapas de 3 dias. Um hexagrama. Primeiro, a luz das trevas, separação, dualidade. A água do céu. 3, a terra da água. Esses são os 3 dias. O Criador, com sua imagem em Cabala, originou o mundo na ideia Keter, primeiro é o plano, e materializou em Malhut. Nós explicamos isso tantas vezes. Tudo começa no Keter e materializa em Malhut. O hardware, mão, pés, materializam a ideia consciencial do Keter, da coroa, onde nos delta dias iniciais estabeleceu condições, e nos últimos 3 dias, os fatores ativos nessas condições. Então é um hexagrama. Os 3 primeiros dias, condições, a base do software, do sistema operacional, do holograma que iríamos viver. Quem já assistiu The OA? Quem assistiu The One Land? Aqueles habitantes colocados numa ilha cibernética virtual. E depois, nos últimos 3 dias, os fatores para isso. Versículo 14. E disse Elohim: haja luminares na expansão dos céus. Isso é importante para você saber que luz e trevas, que fala no versículo 13, no versículo 4, está falando de bem e mal. Qualquer rabino sabe disso, mas cristão não sabe. Se já tinha sido feita separação de luz e trevas, não há por que só no 14 separar de novo. Aqui sim, luminares na expansão dos céus. Vê, depois daqui e não aqui. Aqui há um problema para a terra plana, porque haja luminares na expansão dos céus. Ou seja, no original está falando que os luminares precisam estar depois da expansão, que na Bíblia é chamado de firmamento. Para o terraplanista, firmamento é o domo, mas nesse versículo 14 está falando que o sol e a lua estão depois e não dentro. Estou falando de originais. A minha área é originais, respeitando vocês. Para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, Deus está criando limites temporais. Está vendo que agora ficou ainda mais claro a nossa mortalidade. Se antes o temporal e o atemporal haviam sido criados na dualidade luz e trevas, agora a cronologia tem ordem, tem sistema divino, e a assinatura dele está ali com a Cabala.
12 meses, 24, 36, 72, 360 dias, calendário lunar, 7 dias da semana. Olha a assinatura dele, sendo Yod, Re, Vav, Re, os quatro letras do seu nome vezes 7 dá 28 do mês. Por que isso é importante? Totalmente importante. Se fosse obra do acaso, meu caro agnóstico, ateu, nós não teríamos os tempos como são, na assinatura de alguém que realmente sabe o que está fazendo e assina. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. Veja, e ele executou o código da Matrix, sempre aparece aí, e ele viu que era bom e aprovou. (16) E criou Elohim os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, dualmente, e só depois fez as estrelas. Veja que as estrelas vieram depois da lua e do sol. 17. E Elohim os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Embora ele tivesse feito o sistema solar, isso está claro nos originais, que ele separou um sistema para a terra. Eu falei aqui nos primeiros versículos, das galáxias, do universo, e ele está no metaverso, como chamamos, mas não existiam estrelas, era tudo trevas, e agora ele coloca as estrelas, e ele pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. Olha a dualidade. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Olha as águas de baixo e as águas de cima. E disse Elohim, que as águas encham-se de seres vivos. Olha só, a vida laranja, vermelha, reino animal e humano, que é onde realmente tem vida, é só aqui embaixo. Você sabe muito bem que uma folha se transformou em gafanhoto, em locusta, em louva-a-Deus. Como nós já mostramos na geometria sagrada, existem animais que são folhas, que são troncos. São troncos que andam e folhas que voam. Porque aqui era a vida só para ser o nosso alimento. Mas aqui, depois que houve luz, as vitaminas adequadas, e a expansão do reino vegetal através da fotossíntese, agora sim o reino laranja e vermelho é vida, e vida que veio da água. Abre a sua Bíblia e leia aí Gênesis 1, 20. Que as águas encham-se de seres vivos, e também no ar, sobre a terra, encham-se de seres vivos, mas não passem dos seus limites, da atmosfera. Nós já falamos aqui no grau 136 sobre as 7 camadas da Terra, de magma até a estratosfera. Vê os limites da matrix holograma, limites no mar, falados por Jó, e implícitos, inferentes aqui, limites do ar, limites dos peixes e limites das aves.
Assim Elohim criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, tudo a partir da água, e todas as aves de acordo com suas espécies. Veja, ele não começou das aves, ele começou dos seres aquáticos. Ao reproduzir o código, viu Deus que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: é a primeira bênção de Deus na história: sejam férteis e multipliquem-se. Deu a eles a possibilidade do sexo. Encham-se as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Então os peixes primeiro, a bênção é primeiro sobre os peixes, depois sobre as aves. Passaram-se então a tarde e a manhã, este foi o quinto dia. 24. E disse Elohim: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Veja, os seres vivos agora saem da terra, mas saem da terra depois da água. Percebe? E Elohim fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Então disse Elohim: façamos. Olha só, façamos, isso não é pluralidade, perdão, isso não é trindade, isso não é teologia angelical, angelologia do William Branham. Estou falando do William Branham porque 99% dos teólogos vão dizer que se refere à trindade, e aí os unicistas, os monoteístas, são os únicos que vão falar que são os anjos. Mas quem são os anjos? Quem são os anjos? Daí que começou a entender o que era anjo, mas ainda assim não entendeu. O homem seja feito por último então no reino vermelho, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque essa pluralidade é macho e fêmea. Por essa razão fez Adão e Eva, metáfora para a feminilidade, Sofia, e ao mesmo tempo masculino, verbo do Criador. Quem nunca leu Provérbios 8 e João 1? O verbo, a palavra Sofia, Adão e Eva são nossas sextras e dextras, como revelamos no GAL 31 da Universidade X. Você tem que assistir o 31 para entender o que é Sofia, para entender que a Cabala é isso. Ela é plural, dual e casal, fêmea e macho. As forças cósmicas e plurais da mesma fonte, da mesma emanação. Então o homem foi feito assim. Veja, esses sinônimos ocultam o original. Imagem e semelhança. É redundante, imagem e semelhança. Estão ocultando alguma coisa aqui, por conta do machismo sionista. Imagem, semelhança, plural, dual, macho e fêmea, bem e mal, razão e emoção. O teu cérebro dividido em dois, dicotomizado, sexo e dex. E no modus operandi da Cabala, pois o corpo humano é feito no formato da Cabala. Sabe qual é o formato do teu corpo? Um pentagrama? É uma Cabala. O teu corpo é uma Cabala, que é o mesmo formato do tabernáculo, que é o mesmo formato do templo, que é o mesmo formato dos planetas. A habitação maior do Criador, a coroa da sua glória, a glória da sua criação. Criatura, versículo 26, que a criatura dual humana domine, primeiro, olha só que incrível, sobre os peixes do mar, primeiro, sempre começa com a água, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E se você quer saber mais sobre dinossauros e mundo pré-adâmico, cole todos os graus sobre Jó original. E se você está assistindo esse vídeo quando já foi publicada a terceira edição da Bíblia original, você já tem a oportunidade de ter a terceira edição com o Jó original.
para falar de dinossauros, por exemplo, além da ufologia original. 27, criou Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Deus, isto é, isso aqui é incrível. Esse versículo tem um problema. Lê esse versículo na tua Bíblia agora aí. A tua Bíblia vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem. Daí vírgula. A imagem de Deus criou. Ué. Primeiro está falando que Deus criou. Depois ele fala de Deus à distância, como se ele não estivesse falando de Deus na mesma oração. Por que está traduzido desse jeito e tão confuso? Porque a parte C do versículo, quando fala homem e mulher os criou, é aqui que está a revelação do que escondem, do que significa imagem no original. Imagem, imagem, imagem. Ontem nós falamos aqui sobre Urim e Tumim, o feminino e o masculino no peitoral do sacerdote. Vê, para ficar claro, o original criou Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Deus, isto é, homem e mulher os criou. Olha só, se você ler bem com calma, você vai entender, a imagem dele é homem e mulher, a imagem dele é essa, homem e mulher. 28, e Elohim os abençoou, dizendo, a segunda bênção: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Agora o homem e a mulher são férteis, criou o sexo. Todas as criaturas foram feitas para serem responsabilizadas por vocês, ou seja, melhor, administradas por vocês. Para falar certo vocês são responsáveis, administradores de todas as outras criaturas e de todos os reinos. Céu, terra e mar, olha o delta, estão na vossa responsabilidade. O homem é responsável pelo céu, pela terra e pelo mar, mas não é responsável por outro homem. O homem domina o peixe, a ave, mas não domina o réptil, mas não domina outro homem. 29, se alimentem de plantas, hortas, sementes, grãos, frutos. Os animais também serão herbívoros. Esta é a vontade suprema de Elohim. Então a cadeia alimentar era 1 e 2, reino animal e humano, se alimentando do 3, reino vegetal, o verde do holograma, e 4, reino mineral. Os 4 reinos, a assinatura do Criador. O mundo é feito em 4 reinos, Yod, Re, Vav, Re, mais uma assinatura perfeita dele. Esse é o plano original para o fim. Por isso que o Gênesis é um vaticínio, é um apocalipse. Como foi, será. O Apocalipse Ouroboros, onde não haverá limites para as aves, não haverá mais limites para os peixes, os oceanos não separam mais as nações e os homens, por isso que não haverá mais mares. Até pode haver mar, mas não oceanos que nos separam, que separam continentes, que separam os homens e as nações. Nossos corpos não serão limitados, como hoje. Não haverá mais cadeia alimentar que gere morte, carnívoros, nesse capitalismo selvagem atrás do dinheiro, ou nessa cadeia alimentar selvagem atrás de alimento, de subsistência e sobrevivência. Voltaremos ao reino vegetal, ao verde e ao maná divino, às folhas da árvore, e reinaremos sobre todo o mundo, e não mais sobre nossos irmãos humanos. E o interessante, a vontade de que nós fôssemos herbívoros, que comêssemos grãos, folhas, frutos, chás,
vai acontecer apenas na transformação da matéria. Então por que que tudo foi feito assim e deixou de ser? Porque é o vaticínio de como será. Assim será. E por que deixou de ser? Nós saberemos nos próximos 2 capítulos da trilogia, quando Deus cria a dualidade, não mais nas águas de baixo, nem de cima, nem no céu, nem na terra, mas nos reinos, quando ele joga animal contra animal e homem contra homem. Aí começou o crivo, o grande show de Truman, o grande laboratório. Tá vendo? Então vocês aí que gostam de churrasco, aproveita hoje. Mas é claro que naqueles dias a gente vai estar tão feliz e tão satisfeito com o sabor de maná. Tem ideia qual deve ser o sabor do que ele tem para nós? Mas enquanto o mundo é mundo, ele mesmo fez um peixe na brasa. Gostaram? Evoluíram? Amanhã Gênesis 2 original, sexta Gênesis 3 original. Depois do 5º simpósio da Escola de Balneário, sábado, nós começaremos a trilogia sobre Levítico, Números e Deuteronômio, Êxodo também. Aí vocês vão ver a lei, que na verdade era para ser ensino, completamente adulterada. E não é só adulterada por quem copiou manuscritos, não. É adulterada no entendimento, na época, na aplicação, no contexto, na cultura. A gente vai chegar até Maimônides e a gente vai voltar de novo e vai entender por que Jeová é o caos das águas de cima. Essas águas que formam turbilhões, caleidoscópios de direções que vão formando as coisas, as águas. Já pode avisar a NASA que tem água assim em todos os planetas, em todas as luas, tem muita água para tudo quanto é lugar. E que tudo não passa de um grande holograma. Não é? Boa noite. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X.